gente! Hoje quem vai falar no vídeo não sou eu, mas vai ser o Bubu. Eu vou fazer umas perguntas, aí o Bubu vai responder. Então, vamos lá. Pode? Oi, gente! Não é pra fazer isso. A gente já começou o vídeo. Tá bom, vai. Eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Como você veio parar aqui no Japão? De avião. Eu vim porque o meu pai, ele já estava aqui no Japão, fazia 1 ano, 2 anos mais ou menos. E ele veio, preparou tudo pra gente poder vir. Aí depois disso a gente veio, eu, minha mãe e minha irmã. E semana que vem vai fazer 25 anos que eu tô no Japão, dia 15 de dezembro. Você pretende morar aqui para sempre? Sim, eu nunca pensei, acho que na verdade, de voltar pro Brasil pra morar, só pra passear, ver os familiares. Já compramos uma casa, então a gente vai morar aqui pro resto da nossa vida, é o que pensamos, né? E é isso aí. O que você faz aqui no Japão? Agora eu trabalho com seguro. Eu consigo trabalhar com seguro porque quando a gente chegou aqui no Japão, meu pai ele não tinha a cabeça de querer ir embora pro Brasil. Ele veio para ficar, então a gente também, a gente veio para ficar. Então desde o começo a gente só foi em escola japonesa. Então a gente estudou só em escola japonesa, eu e minha irmã. E a gente se formou, né? Eu me formei como mecânico, né? Na escola da Nissan. E depois eu fiz um outro curso na mesma escola, sou de funilaria e pintura. Aí depois eu comecei a trabalhar na Nissan como pintor, né? Só que dentro dessa escola, desse curso que eu fiz, eu tinha tirado várias carteirinhas e uma delas era sobre seguro, né? Aí depois eu saí da Nissan, né? Aí eu trabalhei em alguns outros lugares e apareceu essa oportunidade de estar trabalhando com seguro, que é o que eu faço agora. Entrei no 3º ano que eu trabalho com seguro. Que conselho você daria para os brasileiros que moram no Japão? Aprender a língua, já que você mora num outro país, você não vai conseguir viver direto como um brasileiro, né? Oportunidade não falta. Falta você correr atrás, aprender, tirar carteiras, licença necessária para você se especificar em alguma área, né? Então, se você não sabe falar japonês ainda, comece a estudar, né? Que não seja mais um brasileiro aqui no meio de vários brasileiros, né? Que venha fazer diferença. Decida se é para ir para o Brasil. Se programe para ir para o Brasil. Se é para ficar no Japão, se programe para ficar no Japão. Que é uma diferença que teve vendo os meninas que estudaram comigo na mesma época. Eles começaram a sair da escola japonesa e ir para a escola brasileira. Só que acabou que eles ficaram aqui no Japão. Então eles não sabem ler e escrever e trabalham como funcionário, um peão assim de fábrica, né? E é uma diferença que teve que meu pai falou, eles foram para a escola brasileira, eles vão embora para o Brasil, a gente vai ficar, então você vai continuar na escola japonesa, né? E foi a decisão que ele tomou, que a gente tomou e ficou, e está aqui ainda, né? Por isso que a gente tem oportunidades mais de escolher o que a gente quer fazer, não escolher dentro daquele pouquinho que dá pra gente fazer. O que você se arrepende de ter feito? É de não ter estudado inglês. Eu não gostava de estudar, na verdade. Não gosto ainda, mas eu entendi que é necessário estudar, né? Então, o que eu vejo que eu preciso, eu corro atrás e aprendo. Mas o inglês eu não via a necessidade quando eu tive as oportunidades para estar aprendendo mais fácil, né? Agora já é mais difícil você estar aprendendo uma outra língua assim no dia a dia, na correria, né? Isso eu me arrependo de não ter estudado, né? Se tivesse aprendido ia ser japonês, português e o inglês. Podia ter estudado mais um pouquinho português também, né? Nunca estudei português, e de sentar e ler, escrever,
aprender a escrever, eu escrevo tudo errado, mas no pouco que eu sei eu consigo me virar. Mas podia ter estudado melhor esses dois. O que foi bom você ter feito? O que foi bom eu ter feito? Que você fez e hoje você usufrui disso. Ali teu katana. Eu quando eu terminei o meu meu colégio, né? Não sei. Eu falo high school, porque eu não sei como fala em português. Segundo grau. Quando eu terminei, na verdade eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Então, eu sabia assim, eu queria fazer esse curso da Nissan, mas não era uma certeza. Queria fazer. Como eu não tinha certeza daquilo que eu ia fazer, se eu tomasse essa decisão e parasse no meio do caminho, ia ser muito tempo e muito dinheiro perdido. Então eu fui trabalhar numa fábrica para poder juntar esse dinheiro desse curso que eu ia ter que fazer, que não é barato. Qual era a pergunta? Então, nesses 2 anos que eu fiquei trabalhando, né? Eu fiquei 2 anos, eu me formei, deu 2 anos certinho, eu entrei na escola, né? E dentro desses 2 anos eu conheci várias pessoas, eu conheci pessoas agora também que desse contato que eu tive nesses 2 anos que eu trabalhei na fábrica, que está dando resultado agora que comecei a trabalhar com seguro. Então, nesses 2 anos que eu tive essa oportunidade de trabalhar e juntar o dinheiro, né? Eu consegui juntar dinheiro porque é o que eu queria fazer. Então, eu não tive insegurança ou medo de dar entrada na escola, fazer a matrícula, correr atrás de tudo isso. E não sei se foi Deus ou não, um pouquinho antes de eu entrar na escola, eu estava com medo de pedir a conta no serviço. Eu já tinha pegado afinidade com o chefe, com o líder, com o pessoal que trabalha lá, e já estava me doendo antes de eu saber. Eu tinha feito todo esse processo da escola sem falar com ninguém da onde eu trabalhava, era escondido, era um segredo meu. Só meus pais, meus familiares que sabiam que eu ia fazer isso. Eu escondia. Na hora que eu tinha que pedir a conta, quando eu estava pensando, no mês que vem eu tenho que pedir a conta, um mês antes eu me cortaram do serviço. Então eu não precisei fazer esse, né, eles me transferiram para uma outra fábrica. Nessa hora eu tive a chance de falar, então, obrigado por esse tempo todo, né, que eu trabalhei aqui, mas eu já tenho uma coisa planejada para mim, então vocês não precisam se preocupar. Então esses 2 anos foi muito bom para mim, de aprendizado. Nesse tempo eu pude me relacionar com pessoas fora daquela rodinha que eu vivia, né? Eu procurei o serviço por conta, não foi indicação de ninguém, então eu entrei assim de supetão num lugar que eu não conhecia, né? Isso deu uma mudada na minha cabeça, no meu modo de pensar, como trabalhar, né? Você acha que tem diferença entre brasileiros e japoneses aqui nesse país? Tem diferença, como tem diferença do japonês lá no Brasil também. Mas a diferença a gente tem que usar a diferença que a gente tem pro lado bom, né? Não é ser o coitadinho, eu sou brasileiro, né? A gente tem que usar isso como uma arma, uma ferramenta para a gente sair na frente dos outros japoneses, né? Porque eu como brasileiro, se eu estudo tudo certinho como um japonês, eu tiro uma nota igual a dele, quem se esforçou mais? Eu ou ele, que já sabe a língua? No meu jeito de pensar, na minha maneira de pensar, eu me esforcei mais do que ele, né? E foi isso que o meu professor na Nissan me falou. Se você tiver com a mesma nota, com o mesmo grau de conhecimento de técnica, tudo, eles vão escolher você do que escolher ele. Porque ele só estava no dia a dia dele. Você se esforçou mais porque a sua dificuldade é maior de aprender, né? Então eu acho que você entender a diferença que você tem é diferente de você ser só diferente, ser um coitadinho que é um brasileiro, né? Muita gente fala que brasileiro nunca vai ganhar igual um japonês, ter vários benefícios como um japonês, né? Mas se você olha isso como uma coisa ruim ou que eles estão te discriminando por ser brasileiro, né? Aí você parou aí, mas você tem que fazer além do que eles estão falando, né? Você está se esforçando mais do que eles.
tem essa dificuldade, mas você passou por essa dificuldade. Então eles vão te avaliar muito mais do que uma pessoa que tá ali como um coitadinho. Não pare de sonhar. Então foi isso, gente. Esse é o meu marido, né, Bobo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo dele e espero que tenha sido bom pra vocês. E não é porque a gente é brasileiro aqui no Japão que a gente não pode fazer nada, né, Bobo? Então, gambate. E é isso. Até o próximo vídeo.